Velta, a musa das histórias em quadrinhos, pode até ser do outro mundo, mas tem raízes na Paraíba. O segundo caderno de hoje conversa com o criador da super-heroína, Emi Ribeiro, um dos pioneiros da chamada nona arte aqui no estado. Nesta entrevista, ele passa limpo a carreira, fala da briga desleal que um quadrinista independente tem com as grandes corporações e ainda revela que gosta de misturar ficção com aspectos da história da Paraíba em seus gibis. Confira! Segundo caderno de hoje, traz um papo sobre quadrinhos com um dos pioneiros aqui na Paraíba, Emi Ribeiro. Obrigado, Emi, pelo você ter aceito o convite, para a gente bater um papo sobre uma história que já chega a 45 anos, já se prepara aí para um cinquentenário. Daqui a mais 5 anos, né? Daqui a mais 5 anos. E o Emi é o pai da Velta, é o pai da Nova, é o pai de tantos personagens que a gente vai conversar no programa de hoje. Então, Emi, queria começar realmente do começo. Como é que a história de Emi Ribeiro começa nos quadrinhos? É com a Velta? O ponto inicial é a Velta? Foi o ponto de destaque, né? Mas a história é bem anterior a isso. Então, conta um pouquinho aí pra gente. Bom, primeiramente, começou pelo início do vício, né? Porque o quadrinho é um vício. Um bom vício. Exatamente, um bom vício. Né? Eu tinha uma avó que sempre me levava para as compras. Eu fui o primeiro neto dela, ela me levava para as compras. E toda vez que a gente ia para as compras, ela me comprava uma revista em quadrinhos. Então, eu guardei Quem era isso. o quadrinho? Quem era? Não, Você era costumava ler da quem? Ebal. Sim. Aquele Aquelas coletâneas da material. Ebal. Aí tinha aqueles personagens, super-heróis. Então, o que eu gostava mais era essa linha de super-herói. Né? E eu fui colecionando à medida que ela ia me presenteando. Depois de um tempo, como eu gostava de desenhar, isso é uma espécie de, digamos assim, tendência de família. Tá. A minha família sempre teve uma tendência para a arte, para o desenho. E uns primos meus até fizeram uma espécie de pesquisa de antepassados, né? E me parece que chegaram a uma família ligada a Pedro Américo, de Areia. Olha. Inclusive, um dos meus avós, um avô materno, tem a família com origem na cidade de Areia. Então, provavelmente, tem algum parentesco. Com Pedro Américo. Então, foi assim que começou. Depois que eu comecei a colecionar, eu vi a necessidade de fazer os quadrinhos, porque eu gostava também. Depois de fazer e copiar aqueles que eu lia, eu passei a criar os personagens. Nossa. E aí, Velta acabou se destacando por quê? A criação da Velta foi, digamos assim, bem espontânea, foi uma coisa que não foi programada. Certo. Eu comecei a pintar quadros por volta dos anos 70, no início, 71, 72, e eu pintava figuras históricas. Tá. Tentava fazer figuras históricas da história do Brasil. E num dado momento eu comecei a fazer figuras fictícias. A primeira figura fictícia que eu fiz foi uma mulher com uma espécie de roupa ao estilo de super-herói e que esticava os membros como se fosse de borracha. Inspirado no Homem-Borracha. Exatamente. Isso foi em 72. E depois eu pintei a Velta. Olha. Né? Uma mulher com cabelo enorme, com uma motocicleta, né? Uma cidade ao fundo. Né? E coloquei lá o nome assim... Digo, Velta é um nome, já que ela é loura, parece ser o nome de loura. Aí eu coloquei aquele nome Velta. lá. Quer dizer, foi aleatório. Assim, exatamente. Então, essa pintura foi que originou a personagem. Depois foi que eu transportei ela para os quadrinhos. Tá. Mas, inicialmente, foi uma pintura. Então, e para explicar um pouco para os telespectadores, quem é a Velta? A super-heroína Velta dos quadrinhos? Quais são os poderes que ela tem? Quem é que ela combate? Ela foi inspirada inicialmente naquele modo do super-herói americano, que era o que eu lia na época. Mas depois eu fiz algumas mudanças. Mas de imediato, houve um viés rebelde nessa história toda. Primeiramente, o que
publicava-se na época eram personagens masculinos. Aquele cara forte, destemido, de personalidade forte, e que a mulher aparecia como a namorada dele, que se metia em apuros e ele tinha que salvar a namorada. Então, o que eu é o fiz... caso do Superman, que é o caso do Homem-Aranha. Exatamente, né? A namorada é a maluquinha que atrapalha o herói. E eu quis fazer o contrário. Quis fazer a personagem principal feminina, de personalidade forte. E ainda, para afrontar a censura, na época, pouca roupa. Olha. Porque havia muita censura no regime militar. Muita repressão, no caso. Né? Mas você chegou a ser censurado com a Velta? Não. Né? Houve um pequeno probleminha no Incidente. jornal União, mas não chegou a proporções maiores. Entendi. Houve apenas uma reclamação da primeira-dama do Estado, que viu uma história, achou que estava muito ousada e reclamou da direção. Mas foi só isso. Né? No mais, eu entregava as publicações na Polícia Federal, eles levavam para... Departamento de Censura. E tudo mais, mas nunca censuraram nada. Tá, ótimo. Mas o interessante no começo da Velta, quando eu comecei a publicar, foi no jornal de colégio. Era um jornal que era pregado na parede. No muralzinho da escola, né? Havia um espaço lá e tinha várias matérias, né? Como um jornal comum. E tinha a parte de quadrinhos que eu fazia também. Havia uma censura interna do colégio. Nossa, você não podia ser tão ousado. Não. Todas as páginas que o jornal publicava tinha que passar pelo crivo de uma comissão de professores. Olha. Só que como a Velta era ousada, eu tinha que fazer uma forma de que aquilo fosse aprovado e não fosse cortado. Eu produzia 2 versões para uma mesma história. Numa, a Velta era bem recatada, né? Toda vestida, parecia uma freira, e na outra não, estava lá de tanguinha, de blusa curta. E os professores chegavam, tá bom, está aprovada, tá, tudo mais. Só que na hora de colar no mural, o desenho, eu colocava a versão ousada. E os professores não iam lá verificar. Olha. Quem verificava eram os alunos. Estavam lá lendo, que legal, tá bom. Né? E ninguém denunciava coisa nenhuma, porque aquilo estava bom para eles. Claro. Isso foi durante 2 anos. 2 anos. Né? Eu publiquei em 73, 74. Quando eu terminei o colégio, então, foi que ela passou para os jornais profissionais. A União, o Norte, A né? União e o Norte. Em termos de edição, como é que é a história da Velta em edição, né? Em quadrinhos? Eu comecei a publicar na revista própria, independente, né? Quer dizer que não tem editora, mas eu é que bancava ou tentava um patrocínio. Começou em 78. Mas aí, a primeira edição, como eu não tinha... Então, esse ano faz 40 anos da primeira edição da Velta. Da primeira edição impressa em revista, sim. Em revista. Né? Mas como havia história anterior de jornais, eu sempre computo tudo isso. Claro. Mas essa primeira edição só saiu graças ao nosso saudoso professor Francisco Pontes da Silva, Sim. que era diretor da Gráfica Universitária na época que eu lancei essa primeira revista. Ele chegou lá e disse, olha, tem papel sobrando, a gente pode fazer aqui a título de incentivo uma edição gratuita. Depois você, com a venda, vai fazendo outras. E foi o que aconteceu. Então, a primeira revista que foi, deixa eu ver se eu encontro aqui, não está muito novo. Pronto, mas essa foi feita na Gráfica Universitária. Era uma revista espécie que chamamos de mix, que mistura a parte de quadrinhos de super-herói com humor. E chamava Abafo? Desabafo. Desabafo. Olha. Desabafo. E aí a Velta está aí, as aventuras da Velta, primeiro quadrinho da Velta. O primeiro que saiu em revista está aqui. São quantos, Emi? Quantas? Bom, eu não cheguei a contar. Nesses 40 anos. São muitas, né? Aqui já está o número 3. Né? Certo, já é colorida e tal. A capa já é colorida, o interior já traz o nome dela. Isso aqui já foi feita também na Gráfica Universitária, mas com recursos provenientes da venda das anteriores. Olha. Nas bancas, né? Quando a gente podia colocar nas bancas. Hoje não pode mais. Não, hoje... Quantas edições saíram nessa? Que essa é a terceira? Essa é a terceira. Na Gráfica Universitária saiu até 83. Olha, então saiu bem, saiu... E eu estou tentando de vez em quando reproduzir todo esse material. Essa aqui, que é a Itabira, não foi na Gráfica Universitária, já foi em outra gráfica. Itabira é outro personagem seu, né?
Esse, no caso, tem parceria com meu pai, o Emilson Ribeiro, que... Historiador, professor. Ele aí foi professor de história, está aposentado já, claro. Uhum. E uma das coisas que ele via nos alunos era a necessidade de ter um livro mais acessível. Entendi. Porque a história da Paraíba, no caso, era contada pelo um livro, se eu não estiver enganado, do professor Horácio de Almeida, se eu não estiver enganado. Uhum. Que é um livro que tem, parece que, 4 dedos Nossa. de páginas, né? De volume. Então, a ideia dele foi justamente fazer a história da Paraíba em quadrinhos. Foi a primeira, digamos, história real de um estado feita em quadrinhos aqui no Nordeste. No Nordeste. Então E a gente começou publicando na União também, em tiras diárias, usando esse personagem aqui. A partir de quando? A primeira história da conquista da Paraíba saiu em dezembro de 1975. Olha, então, 43 anos atrás. E aí a ideia é essa, o Itabira, eu queria que você explicasse como o Itabira apresenta a história da Paraíba, ele é um personagem fictício na história real, como é que funciona isso? Ele é um personagem fictício. De imediato, a ideia era contar a história da Paraíba através dele, que é fictício. Certo. Nos roteiros, ele, por exemplo, tinha uma conversa com o ancião da tribo, e o ancião conhecia a história e contava para ele. Certo. Começou dessa forma. Mas aí a gente chegou num ponto, porque ele tem um período fixo onde vive, chegou num ponto que a gente não podia contar a história que era futura a ele. Claro. Então a gente desenvolveu o projeto separado, fazer a história da Paraíba sem a presença do personagem fictício. E foi quando a gente conseguiu a história da Paraíba em quadrinhos. Em quadrinhos. Mas o embrião foi o jornal União em dezembro de 75. Certo. Isso aqui está reunindo a história da Paraíba que a gente conseguiu fazer. Olha. Inclusive, a primeira edição é de que ano? A primeira edição em livro é de 2003. 2003, né? Porque essa aqui é uma reedição. Essa aqui é uma reedição. Mas aqui, antes disso já saía nas revistas. Por exemplo, essa aqui mesmo, a número 3, a Velta. Tem o capítulo do ataque a Tracunhaém, que é um dos primeiros da história da Paraíba. Já está aqui. Eu publiquei aqui também, junto com a Velta. Então, quer dizer, essa preocupação em contar a história da Paraíba em quadrinhos, para atingir uma turma mais jovem, é paralela à Velta, então. A carreira, na sua carreira, são coisas que acontecem paralelas. Começou 2 anos depois dela. Olha... Curioso isso aí. Nesse tempo todo, aqui está a segunda, né? Já tem aqui a Itabira também. E deixa eu ver mais aqui. Aqui é uma no outro, o número 4. Aí está aqui, Itabira, Velta, o Humor. Né? Aqui o número 5, né? Da antiga também, né? Aí está aqui, deixa eu ver. Aqui ele está falando, a história da Paraíba é as expedições que eram enviados à Paraíba para conquistar, né? Que sempre encontravam os potiguaras como o maior empecilho, né? Emi, e aí, enfim, você publicava os quadrinhos nos anos 80, como era o consumo, como era a circulação de leitores de revista em quadrinho? Naquela época a gente tinha mais possibilidade tanto de divulgação como de venda. Olha. Hoje está mais difícil. Por que está mais difícil hoje? Porque a internet atrapalha um pouco, dispersa, não digamos assim. Seria isso. Primeiro porque já houve uma espécie de... Eu não sei se é o termo certo, né? Mas o público foi direcionado a consumir o material que é importado. Entendi. Né? Por via de propaganda, por via inclusive tem aquela história que a gente chama de os inocentes úteis, aqueles que fazem a propaganda para o grande produtor, né? Conglomerado internacional. A chegada desses filmes também estimulou, né? Também há umas coisas que que a maior parte do público não sabe. Por exemplo, a gente coloca uma coisa dessa na banca e quando chega lá ela está escondida atrás de todas as outras. Tá. Que aí Aliás, eu já tive a oportunidade de ver uma coisa, sabe, que você conta e a pessoa se espanta. Não é verdade. Tinha uma revista minha nessa posição, um expositor horizontal, e em cima dela estava um tijolo de construção. Nossa, que é isso? Aí eu cheguei até a reclamar do dono da banca. Rapaz, como é que tijolo. O público vai ver uma revista que está aqui para venda com tijolo em cima?
Aí ele até disse, não, pera, eu vou tirar, isso foi os garotos aqui que botaram de brincadeira e tal. Digo, tá aqui. Depois de 5 minutos eu resolvi voltar. E o tijolo continuava lá. No mesmo lugar. Então, há alguma coisa que impede que as revistas sejam vendidas nas bancas. As revistas brasileiras, as nacionais, as paraibanas. Então, chegou um ponto que eu desisti das bancas porque não adiantava. Entendi. Só dava para vender de outra forma só. Mas então nos anos 80 circulava melhor isso aí, era? Até a metade dos anos 80, mas circulava com problemas. Tinha sempre empecilho. A nova geração não se interessa, não? De repente, sei lá... Pouco se interessa, né? Porque já existe aquele, digamos assim, propaganda histórica que já direcionou o público para querer uma outra coisa. Entendi. Porque eu digo assim, a gente tem hoje uma cultura de quadrinho local, paraibano, né? Um mercado, e eu achei que houvesse um interesse por parte do público de buscar, inclusive, os quadrinhos mais antigos, né? Assim, é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, você voltar às raízes e procurar. Eu gostaria que houvesse. Mas não chegou ainda. Não é assim. Entendi. Eu vendo muito mais para os outros estados e basicamente para o sul do país do que aqui para Paraíba, para o Nordeste. Nossa. Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Exatamente. Se eu for contar os consumidores, 85% é de outros estados. A gente vai dar uma pausa agora, Emi, e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a carreira de Emi Ribeiro e os personagens que eu quero saber mais sobre Nova e os outros que você criou aí. Então não sai daí, até já. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita. Vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na Escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos. E na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. O segundo caderno está de volta aqui com o Emi Ribeiro. Agora, Emi, queria conhecer um pouco dos outros personagens que você fez. A Nova, o Homem de Preto. Quem são? Aqui, né? Deixa eu ver. Essa é a Nova. A Nova surgiu nas histórias da Velta? Foi também na história da Velta. Geralmente eu fazia esse expediente de lançar uma personagem nova... Dentro da consagrada já. Dentro da já conhecida.
A Nova foi muito baseada na época tinha um Homem de 6 milhões de dólares, a Mulher Biônica. Então foi nessa linha. Dos anos 80 já. Era dos anos 70, é 75. Ainda era? Ainda. Olha. Uhum. Inclusive essa Nova apareceu em 76. Foi lançada no jornal O Norte em quadrinhos, que era um suplemento também que saía aos domingos. E depois ela passou a sair pela União, também em tiras diárias. Então ganhou a série própria também depois que ficou conhecida. E o Homem de Preto é um justiceiro. Também da mesma época da Nova, que é de 76, com diferença de alguns meses. Então, o Homem de Preto é um justiceiro? O Homem de Preto, que foi o personagem lançado em 1976, especificamente, dia 18 de julho de 1976, porque foi num suplemento Up Ralho que saía todo domingo no jornal União. Certo. É esse personagem aqui. O Homem de Preto. E foi o que a gente conseguiu transformar em filme. Pois é isso que eu queria saber. Como é que foi essa transição aí? Um filme paraibano, baseado num quadrinho paraibano, o Brasil que vai lançar aí o Doutrinador também, está fazendo um auê com um filme brasileiro baseado num quadrinho brasileiro. Você já tinha feito aí um filme um filme paraibano baseado num quadrinho paraibano. Como é essa história aí de fazer filme baseado em quadrinho? O que ocorreu é que a gente, naquela época, tinha contato com aquelas câmeras de VHS antigas, né? Que tinha aquela fita que colocava. E um amigo meu comprou essa câmera e não sabia manejar. Olha. Aí disse, tenta manejar essa câmera aí, aprende e depois me conta como é que é. E eu aprendi o manejo fazendo o filme. Eu tive a ideia de pegar um dos personagens e transportar para o vídeo. Mas por que o Homem de Preto? Por que não a Velta, por exemplo, ou Itabira? Pelas condições que se apresentavam na época. As condições técnicas. Porque a Velta precisaria de uns efeitos especiais, tinha aquelas rajadas que ela emite, então seria difícil. Para mim, o mais fácil seria fazer um personagem comum, um humano normal, que seria o Homem de Preto. Então a gente começou dessa forma. Todas, digamos, final de semana, reunia parentes, amigos, outros interessados no assunto para gravar essas cenas. E foi durante alguns meses, gravamos e depois remontamos tudo e deu nisso aí. E aí tem uma continuação, né? 4 anos depois a gente fez A Volta do Homem de Preto. Esse primeiro é de 1989. 89. E aí 93. O outro foi 94. 94? 93. 1993. Pronto, saiu o segundo. Saiu o segundo. Esse aí tá na internet atualmente, no YouTube. O primeiro. E o segundo? Quando o segundo ainda não colocamos, né? Estou aguardando que alguém que entenda do assunto coloque. Tá certo. Ô Emi, e além da Nova e do Homem de Preto, você tem mais outros personagens? Alguns coadjuvantes, mas os principais são esses. Eu preferi trabalhar em poucos personagens do que ter muitos e haver digamos assim, talvez uma confusão dos universos. Ô Emi, e hoje, como é que tá a sua carreira? Hoje o mundo, a gente não tem mais o suporte dos jornais para tiras, praticamente não tem mais jornal. Praticamente não tem mais banca. A garotada lê muito pela internet. E sua carreira hoje? Você ainda desenha? Você está desenhando? Eu continuo porque sempre foi o que eu gostava e gosto de fazer. É produzir, é criar personagens, criar histórias. Continuo fazendo. E estou publicando atualmente numa plataforma chamada Social Comics. Social Comics, que é de João Paulo, que é paraibano. João Paulo também. VII, paraibano. Isso. Então está havendo uma migração de alguns leitores para a parte virtual, mas a maioria ainda prefere o impresso. Impresso, sim. Quadrinho Agora, o grande problema do impresso é o preço, que as gráficas são sempre muito caras. Eu tenho que passar digamos, não diria anos, mas um bom meses tempo procurando amealhar recursos para conseguir imprimir. Porque suas produções são independentes também. São independentes, eu não faço por editora nenhuma. Qual é o trabalho que você está fazendo hoje? Qual é o personagem que você está trabalhando? Eu estou terminando uma série da Velta que termina, digamos assim, uma espécie de arco de histórias. Certo. Né, para ela mudar
digamos, eu até comparei isso com a temporada de séries de TV. Ah, certo. Digamos, vai acabar uma temporada Temporada. da Velta agora, onde ela vai passar da fase de adolescente, que ela é uma personagem que é adolescente, para a vida adulta. Ah, certo. Então, eu estou concluindo essa fase para pensar no que farei depois. Entendi. Mas aí o suporte, então, é só virtual, por enquanto. E assim, e são fascículos, né? São Eu histórias... publico à medida que eu consigo a verba necessária. Ah, entendi. Às vezes eu tento as leis de incentivo à cultura, mas aí acontece aquela, digamos, o problema da seleção. Às vezes entendi. tem que selecionar alguns, digamos, das pessoas que entram para a seleção, que fazem a separação, não concordam com determinados temas, aí a gente não é selecionado. E personagem novo? Surgiu, vai surgir? Eu não preferi trabalhar com isso que eu já tinha. Os clássicos. Os clássicos, porque já havia o conhecimento do público com relação a eles. Né? A turma já conhecia, então eu trabalhei neles, só que usando um artifício de mudar o que havia de início. Certo. Por exemplo, se um começou como super-herói, ele pode até continuar parecendo um super-herói, mas não é essa linha que eu utilizo agora. Então eu uso outros temas, dramas, história. Eu gosto muito de trabalhar com história. Por exemplo, Certo. essa edição aqui é a Velta nos anos 30. Nossa. Né? É uma espécie de exercício que coloca personagem fictício. Nos anos 30, nos na anos Paraíba? Na Paraíba. Olha. Inclusive isso aqui, não Ela sei se com você está vendo. a roupa da... Aqui é o ponto de R$100 dos anos 30. Né? Um carro da época também, vestimentas da época. Né? Ela com a bandeira da Paraíba. A bandeira da Paraíba. Que foi na época também que surgiu. Exatamente. Então eu estou tentando fazer isso, né? Umas edições especiais que enfocam a história e sem preocupar com o tempo que a personagem vive. Certo, perfeito. Oi, Mi, e como é que as pessoas lhe acham pela internet? Você divulga o seu trabalho Eu tenho pela uma internet? página virtual, é a www.emirribeiro.com.br. Aí tem lá uma lista de revistas, eu de vez em quando publico uma notícia, olha, lancei tal revista. Aí o pessoal vai lá, procura, tem que fazer um depósito na minha conta, depois eu mando pelo correio, infelizmente é o que dispõe. Tipo um Mercado Livre, assim. Mas é o que a gente dispõe para vender, né? Porque não há como vender nas bancas, é difícil vender em livrarias. Mas eu digo, você está conseguindo, as novas gerações pelo Brasil e até no exterior, estão conseguindo achar teu trabalho? Estão conseguindo? Eu faço a divulgação pelo Facebook. Eu sempre faço muito. E o que eu publico no Facebook é publicado na minha página virtual. Que, por sinal, não sou eu que publico, que eu sou péssimo em informática. Né? Quem publica é um amigo meu lá do Rio de Janeiro. Ele coloca lá a matéria. Então o pessoal toma conhecimento dessa forma. Em 2014, agora, você foi indicado ao Jabuti, né? Pelo trabalho com o Grande Luquete e tal. Exatamente. Foi como é que foi isso aí? E, assim, isso, de certa maneira, deu uma projeção, uma renovada... Foi uma boa divulgação. Né? Esse trabalho que eu fiz com o Luquete, que, por sinal, é uma pessoa com quem eu tenho contato, eu acho que desde o começo dos anos 80, a gente escrevia com carta, trocava ideias. E chegou um ponto que ele disse, olha, você não quer ilustrar uns contos meus de terror? Grande mestre do terror, né, o Luquete? Aliás, ele é mestre em tudo, né? Já fez peça teatral, filmes para cinema, né? É verdade. E a coleção de livros de bolso que ele já fez é enorme, né? Acho que milhares. E eu topei fazer esse trabalho junto com ele. Ele fazia os contos de terror e eu fazia os desenhos. Só que passaram 10 anos para se conseguir publicar. Nossa, então quer dizer, um projeto começou ali em 2004, 3. 2003, só 2013 é que foi concluído. Só foi 2014 saiu publicado em 2013 apenas, infelizmente. Mas no Brasil é assim que as coisas funcionam. Inclusive com uma pessoa tão notória como ele. Pois é, um nome nacional, internacional como Luquete. Aí no Fantasmagorias, que é o livro que a gente fez, que eu ilustrei e ele escreveu, houve essa indicação para o Prêmio Jabuti de Literatura. Infelizmente não ganhamos, mas... mas a indicação já é honroso. Mas,
E o leitor, Emi, para a gente encerrar, como é o leitor Emi hoje? Você lê muito, você consome, você prefere não ler? Não, eu estou só produzindo. Eu né? deixei de ler, pelo menos o que eu lia de super-herói, eu parei de comprar há mais de 30 anos. Nossa. Porque, primeiro, tem aquela preocupação de eu estou comprando o trabalho do concorrente. Esse cara é concorrente meu, não vou comprar mais não. Então, em vez de comprar e consumir, eu estou fazendo os meus. O dinheiro que eu gastaria com eles, estou gastando, fazendo os meus e contentando o público. E você não acompanha, então, cinema de super-heróis? Isso aí você deixou? Nem tenho ideia do que está acontecendo. Eu até já vi alguns, porque algumas pessoas, amigos meus, chegam e emprestam. Olha, tu já visse esse? Toma, vê aí. Tá. Mas eu começo a assistir... Para ir ao cinema ver Capitão América, Não vou, Batman versus Superman, essas de coisas? De jeito nenhum, não me interessa mais. Né? E mesmo assim, esse material que eu vejo em casa, no vídeo que o pessoal me empresta, eu não consigo ver até a metade. Não consegue nem terminar. Não. E o que é que você gosta de consumir em termos de arte hoje? Hoje eu estou realmente parado em termos de consumo. Eu estou preferindo produzir o meu, trabalhar no meu, tentar divulgar, tentar passar para o público. Esse é o foco. O foco agora é esse. Tá certo. Bem prático. Beleza, Emi. Valeu, brigadão. Só tenho a agradecer aqui a presença de Emi Ribeiro, esse pioneiro, essa grande figura aqui dos quadrinhos aqui da Paraíba. Obrigado mais uma vez. Eu é que Emi. agradeço, né? Mais uma oportunidade de estar falando do meu trabalho, que eu adoro. Claro, perfeito. Valeu. O segundo caderno fica por aqui e até a semana que vem. Tchau.